Você está na Alagro TV, no Alagro News. Você está participando hoje, com certeza vai integrar a rede de comunicação tão importante da Alagro, para falar um pouco mais sobre um assunto extremamente importante, que é a defesa agropecuária brasileira em função do crescimento econômico sustentável no Brasil. E vamos falar aqui com as pessoas importantes que eu quero trazer para você, não só nesse momento gravíssimo da vida nacional, onde temos essa tragédia climática potencializada no Rio Grande do Sul, que deixaram a população rio-grandense numa situação extremamente delicada. Então, eu queria, inicialmente, apresentar vocês, agradecer vocês também pela audiência que nós temos. Vamos discutir um tema importantíssimo para o Brasil, que é a 8ª Conferência Nacional também de Defesa Agropecuária, que acontecerá entre os 4 e 5 de junho, em Goiânia, onde serão reunidos através do Ministério da Agricultura, através das lideranças todas agropecuárias brasileiras, do agronegócio e do agro e do negócio, para discutir esse tema tão importante. Eu, inicialmente, quem vai participar com a gente hoje inicialmente, o coordenador, o presidente da Multiplan, doutor engenheiro agrônomo Nelson Cunha, que também vai conversar com outro gigante também, que é o doutor Altino Rodrigues. O Altino Rodrigues é um visionário da FAENG, da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, do sistema FAENG, também tecnicamente preparado, sujeito extremamente do Paulinelli, na qual eu coordeno também a Rede São Paulinelli, Sustentabilidade e Paz, tinha uma admiração profunda pelo trabalho desenvolvido técnico ali, que o Altino conseguiu fazer e continuar fazendo. E hoje, como gerente de relações institucionais, governamentais da FAENG, ele vai falar um pouco para a gente, e eu gostaria de trazer esse tema tão importante. Primeiro, a introdução de perguntar o seguinte: como funciona, Altino, essa defesa agropecuária no país? Quais os fatores importantes que a gente consegue apontar exatamente para o desenvolvimento econômico sustentável, e não apenas o setor agropecuário, mas também toda a economia do Brasil? Nós hoje somos a fazenda do mundo, né, Altino? Seja muito bem-vindo, Altino, ao Alagro TV. Muito obrigado, Mário. Um abraço, Nelson. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E na Alagro, né, a gente fica até um pouco emocionado, porque a Alagro foi criado, né, em homenagem ao Adson Paulinelli, pela importância que ele teve no nosso país e no mundo, né, sobre a produção de alimentos. Então, isso é uma satisfação muito grande e até causa emoção na gente de pensar, né, da importância que ele teve em todo o sentido da produção brasileira e na defesa sanitária também, né, quando ele foi o grande incentivador, né, das agências de defesa, das instituições de defesa no Estado, e ele colocava muito, e quando foi criado aqui o IMA, né, ele colocou: olha, vamos criar recursos, né? Porque as entidades têm que ter recursos, porque a defesa sanitária é, a, é o assunto mais importante depois da produção, né? É aquele respaldo que a gente dá, aquela segurança que a gente dá para que a gente possa, na época, né, quando criou, passar de importador de alimentos para exportador. Então, se nós não tivermos o sistema de defesa brasileiro bem estruturado e bem coordenado, nós não vamos conquistar esses mercados. E essa conferência, Nelson e Mário, ela se torna de uma importância muito grande, porque, como nós sabemos, a União Europeia, que é um grande importador de alimentos, mas mesmo que ele não seja o maior importador, os países têm a União Europeia como referência para as importações,
ela já estabeleceu uma data, né, para o Brasil, que seria dezembro de 2024, para que os nossos produtos todos fossem certificados. Então, por exemplo, a nossa pecuária, que tem um olhar de defesa mais forte pela importância na saúde pública, a importância da proteína, né, para a alimentação dos povos em geral, ela tem que fazer um dever de casa extremamente complexo, que é a certificação das nossa pecuária e dos nossos mais de 200 milhões, né, de bovinos existentes. Então, a conferência, nesse momento, quando vai discutir todos esses assuntos, né, essa é a oitava conferência, ela é de uma importância fundamental. E, e tem também uma grande satisfação, né, porque a sociedade brasileira ela foi criada em 2010, aqui durante a segunda conferência. A primeira foi apenas da área vegetal, a segunda, que foi em Belo Horizonte, e durante a conferência foi criada a Sociedade Brasileira, que teve outra pessoa extremamente importante dentro do contexto do agronegócio brasileiro, o professor Evaldo Vilela, um homem de uma inteligência muito à frente aí dos nossos tempos, né? Que criou a sociedade, foi seu primeiro presidente, e eu tive a honra de ser o vice-presidente. Então, naquela época, nós fizemos uma conferência com aproximadamente 2.000 pessoas, e foi quando a iniciativa privada e o serviço público começou a andar junto, de mãos dadas, né? Porque nós sabemos que só o serviço público não teria condição de exercer todo esse papel na nossa produção brasileira, num estado e num país como o nosso, né, do tamanho do nosso. E uma coisa que a nossa sociedade precisa saber: nós temos, eu não tenho medo de falar, o melhor serviço de defesa sanitária do mundo. É o único serviço que tem rastreabilidade, que nós sabemos. Um gado que sair lá do Pará para vir para Uberaba, para a exposição, nós sabemos que ele saiu de lá, foi emitido um documento, a hora, quem emitiu, e quando ele vai chegar a Uberaba. É o único país do mundo que tem esse serviço implantado e organizado. Ouvindo o Altino me falar de Paulinelli, eu lembro que ano passado, ele já muito doente, ele me delegou a responsabilidade insofismável, Altino, e o Léo sabe disso, de representar o Paulinelli e fazer uma palestra em seu nome lá no auditório aqui do Minacentro para falar da geopolítica e o agronegócio. É uma responsabilidade gigantesca que me tocou o coração, me tocou a emoção, e eu saí ali do hospital e fui com a responsabilidade de fazer um pouco que eu aprendi com o Paulinelli. Um pouco da ciência agronômica, apesar de ser advogado, apesar de ter presidido a Comissão do Direito do Agronegócio, está muito ligado ao direito, eu estudei e aprendi um pouco dessa ciência agronômica, Altino, e continuo estudando sobre ela. Então, eu acho que a defesa sanitária brasileira, como você bem disse, é a mais moderna do planeta. E a prova disso, meu caro Nelson, foi a pandemia do Covid-19, relacionada à sanidade e à qualidade dos produtos, que realmente o Brasil deu show. E relacionada à saúde animal, saúde vegetal, todos os insumos agropecuários, todo esse conglomerado que abrange os alimentos, os produtos, os derivados, os subprodutos vegetais, etc. E esse controle desses resíduos dos alimentos é extraordinariamente pontual. E aí o órgão, a secretaria, o MAPA, realmente tem uma responsabilidade como Poder Executivo de fazer essas políticas. Então, o que eu quero agora avançar para o Nelson Altino primeiro, saudar o Nelson pela essa iniciativa extraordinária de avançar, já preconizado lá atrás pelo gigante Valdo Vilela, que junto da rede Alisson Paulinelli também criou, indicou, ajudou a indicar o ministro Paulinelli por 3 vezes consecutivas ao Prêmio Nobel da Paz. Isso é um fato histórico também na história do prêmio, e o Brasil, para mim, já recebeu esse prêmio há muito tempo. O Paulinelli
é o maior brasileiro de todos os tempos, parafraseando aqui o ministro Roberto Rodrigues, que é um gigante, e hoje, para mim, é o maior brasileiro vivo. Então, Nelson, queria que você falasse um pouco dessa conferência importantíssima que vai acontecer, na qual eu vou participar também, e vou liderar um painel com as mulheres da defesa agropecuária nacional, diversos segmentos, para a gente poder avançar e discutir as limitações e a manutenção do Brasil como um dos principais países produtores de alimentos de origem animal e vegetal, e entender que o mundo precisa de observar todos esses aspectos legais, essas posições técnicas, essa discussão permanente e da leitura, com certeza, litúrgica, bibliográfica, do que importa essa legislação na administração pública, os princípios constitucionais, a doutrina e as pesquisas e publicações ligadas a esse tema tão importante. Então, Nelson, seja bem-vindo à Lago TV e eu queria ouvir você fazer suas considerações sobre esse importante momento da vida brasileira e como a defesa agropecuária vai enfrentar essa maior tragédia que aconteceu, climática, de todos os tempos, dessa carbonização da economia, que se ela não for freada a tempo, nós vamos ter sérios problemas, inclusive, no resto do planeta. Seja bem-vindo, Nelson. Anel Mário, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui na TV Alagro para a gente falar sobre a 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária e dividir esse espaço com o doutor Altino Rodrigues, meu particular amigo. Tivemos a oportunidade de, há mais de 30 anos atrás, ele como ainda diretor do Instituto Estadual de Saúde Animal, que, pelo pioneirismo, pela criatividade do ministro Alisson Paulinelli, teve a iniciativa de criar o Instituto Mineiro de Agropecuária. Aquela oportunidade, sob a liderança do nosso saudoso amigo, doutor Antônio Cândido, junto com o doutor Altino, criaram o Instituto Mineiro de Agropecuária. Quando a gente fala em Alisson Paulinelli, como disse o Altino, é motivo de muita emoção, principalmente para mim, que tive a oportunidade de ser seu aluno, tive o privilégio de tê-lo no seu primeiro ano de ministro, de ser o paraninfo da minha turma de engenheiros agrônomos, em 1974, e depois na Secretaria da Agricultura, no IMA, na Rural Minas, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, estar com ele por muitas oportunidades. Organizamos mais de 40 congressos, seminários e eventos que o ministro Paulinelli sempre foi convidado e sempre falava sobre a potencialidade da agricultura brasileira, como visionário que foi, né? E o seu legado continua sendo hoje falado pelos 4 cantos do mundo, né? E a gente lamenta que ele não tenha sido o Prêmio Nobel da Paz, mas no ano passado, você se lembra, nós criamos a medalha Alisson Paulinelli, o engenheiro agrônomo da paz. Infelizmente, a história não deixou que nós entregássemos pessoalmente essa medalha para ele, mas você ainda levou em mãos e ele teve a oportunidade de receber essa homenagem. Falando sobre a conferência, Anel Mário e Altino, eu também tenho o privilégio de ter participado da história da criação da Conferência Brasileira de Defesa Vegetal, que depois veio a ser a Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. Eu também tive o privilégio de organizá-la aqui em Belo Horizonte, em 2022, e vamos agora para o Centro-Oeste, para Goiânia, e durante 3 dias se transforma na capital nacional do agronegócio. Nós vamos receber lá de 1.200 a 1.500 engenheiros agrônomos, médicos veterinários, e inovando de uma certa forma na conferência, nós vamos ter um número muito expressivo de produtores rurais assentados à mesa de debate
discutindo com engenheiros agrônomos, com médicos veterinários da defesa agropecuária, dando a sua opinião, a sua visão, porque eles são clientes e também são fiscalizados pela defesa agropecuária. Vamos ter também, e ontem ainda em Goiânia, com a FAEG, com o Senar de Goiás, a inscrição de 100 produtores rurais para participar da conferência. Então, Goiânia faz um trabalho inédito de levar uma quantidade extremamente expressiva de produtores rurais para participar do debate, para participar das discussões. O Ministério da Agricultura, como principal protagonista e responsável pelo sistema de defesa agropecuária brasileiro, mais as 27 agências estaduais, né? Praticamente todos os estados estarão representados, discutindo, avaliando as normas, os regulamentos e a legislação emanada pelo Ministério da Agricultura, que será discutido também pelas diretorias das agências, para que depois isso possa chegar lá no campo, lá no produtor rural. Né? Só para lembrar, né, os agentes de agropecuárias federais e estaduais, eles são responsáveis pela fiscalização e pela qualidade e a segurança alimentar de toda a produção do agronegócio brasileiro, né? E fiscalizam portos, barreiras, fronteiras, né? Impedindo a saída ou a entrada de produtos contaminados de qualquer natureza. Então, como disse o doutor Altino, essa 8ª conferência se reveste de uma importância extraordinária. Né? Falando sobre o Rio Grande do Sul, pela tragédia que acometeu esse estado, né? Os nossos irmãos gaúchos, certamente perderemos muito a presença deles na 8ª conferência, porque terão dificuldades para deslocamento, porque a presença deles agora também no Estado é de fundamental importância para manter as instituições funcionando. Né? Então, isso, o Manuel Mário e Altino, de 4 a 6 de junho, nós estaremos em Goiânia, talvez fazendo uma das melhores, maiores conferências nacionais de defesa agropecuária. Você está no Alagro News e está ouvindo aqui o professor também, Nelson Cunha, que é também um dos protagonistas também desse importante setor de impulsionamento da defesa agropecuária nacional, levando conhecimento, levando toda a estratégia, mostrando a essencialidade desse projeto, e que o Altino disse muito bem, que nós, inclusive da ALAGRO, da Academia Latino-Americana do Agronegócio, comprometidos com o desenvolvimento sustentável e na viabilidade cada vez mais de pacificar, inclusive, o setor, né? Nesse momento importante, essa conferência realmente vai mirar o evento, o grande evento hoje brasileiro, nesse grave momento que nós estamos passando. É extremamente oportuno a gente elencar realmente esse papel da fiscalização também dos agentes aduaneiros, etc., na conduta, né, na integração das políticas públicas, estaduais, municipais e federal, no sentido de manter e preservar as raízes e as regras das regras internacionais. Eu queria que o Altino e você fizessem aí rapidamente as considerações finais sobre esse ponto importante dos resultados efetivos do que dá defesa sanitária e agropecuária na economia brasileira. Pode falar primeiro o Altino, depois o... Ô Manuel, é inegável, né? Você colocou muito bem aí, né? A importância da defesa dentro do nosso contexto aí da produção nossa da agropecuária brasileira, né? E você está com uma missão, né? Extremamente importante, é de não deixar, né, as pessoas esquecerem
daquilo que foi, o que o Paulo Nery representou para o nosso país e para o mundo, né? Então, a sua responsabilidade é muito grande e você está fazendo isso com muita competência, né? E com muita galhardia. E nós temos aqui, Nelson, nós que temos alguma experiência, né, na área, nós temos que continuar, né, também trabalhando para ajudar, né, e para os mais novos que estão chegando, de sensibilizá-los da importância desse trabalho, né? Então, eu fico feliz aqui de estar participando num momento triste para o nosso país, né, para o nosso estado do Rio Grande do Sul, onde, mais uma vez, a defesa sanitária será importantíssima, né, porque a gente sabe que depois dessas tragédias você tem uma série de problemas, de zoonoses que são importantes, né, que atacam as pessoas humanas, a importância que a defesa vai ter que agir, né, naquele estado. E nós temos que ser solidários, e vamos ser. Então, o Manel, muito obrigado pela oportunidade e nos colocamos à sua disposição sempre para estar aí participando com você de momentos como esse, né? E de poder mostrar aí a importância dessa 8ª conferência. Obrigado a você, Altino. Eu queria que você transmitisse à diretoria da FAENG, aí todo o corpo diretivo, o nosso abraço e a nossa homenagem. E, efetivamente, dizer que, para a gente prevalecer realmente essa comercialização do Brasil, esse gigantismo aí nas commodities, a liderança, né? O Brasil hoje tem os 7 produtos mais exportados, você sabe, tudo isso depende exatamente dessa sanidade, essa qualidade desse produto. Então, agradeço muito você, Altino, pelo carinho, pela gentileza e essa abrangência que você tem exatamente em trazer informação, porque informação e conhecimento gera valor. Nós agora vamos ouvir o Dr. Nelson Cunha, que fará suas considerações finais sobre esse importante conclave que nós participamos dessa live, e falar também, contextualizar a importância dessa Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. Vai lá, Nelson. Ô, Manuel Mário, quando você relembra aí Emater, né? Quero ressaltar que eu tive o privilégio de, como jovem engenheiro agrônomo, em 1975, eu trabalhando na Emater, participei do desbravamento e do início da implantação do Polo Centro, que foi responsável pelo crescimento do Cerrado, da exploração do Cerrado brasileiro, iniciativa do ministro Alisson Apolineri. Então, eu passei pela Emater, passei pela Rural Minas e depois, finalmente, pelo IMA, né? Quero lembrar aqui a importância da conferência, Manuel Mário e Altino. São 15 eixos temáticos discutindo saúde animal e sanidade vegetal, né? Esse evento tem 120 palestras abordando temas mais relevantes, todos voltados para a defesa agropecuária, né? Além de ter a oportunidade de ouvir também a importante e relevante palavra do produtor rural. Eu agradeço muito a oportunidade e você estará lá junto conosco, coordenando um importante painel, um eixo temático da maior relevância, reunindo 7 mulheres brasileiras responsáveis e que estão à frente de grandes empreendimentos agropecuários. Essas guerreiras mulheres do agro. Muito obrigado. Muito importante, Nelson, ressaltar a liderança feminina, o protagonismo. São quantas as produtoras rurais que, junto com suas famílias, levantam de madrugada para levar comida à sua mesa. Então, eu tenho que cumprimentar, Nelson, você aí como líder desse projeto gigante, cumprimentar também o Kleber Souza, meu amigo, que é o presidente da Confederação Brasileira dos Engenheiros Agrônomos.
também levo o meu abraço, né? E as entidades todas estaduais que fortalecem o setor. Então, agradeço a você aí, telespectador, pela sua audiência, agradeço a Minasplan, agradeço a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, agradeço todo o MAPA, todas as entidades envolvidas, patrocinadores, enfim, todas as pessoas que estão nessa luta permanente pela defesa agropecuária brasileira. E inscreva-se no nosso canal. Forte abraço a todos.